Tradução teológica deste núcleo ideológico. As posições aqui expostas encontram-se às vezes enunciadas com todos os seus termos em alguns escritos de teólogos da libertação. Em outros, elas se deduzem logicamente das premissas colocadas. Em outros ainda, elas são pressupostas em certas práticas litúrgicas, como por exemplo a Eucaristia, transformada em celebração do povo em luta. Embora quem participa destas práticas não esteja plenamente consciente disso. Estamos, pois, diante de um verdadeiro sistema, mesmo quando alguns hesitam em seguir a sua lógica até o fim. Como tal, este sistema é uma perversão da mensagem cristã, como esta foi confiada por Deus à Igreja. Esta mensagem se encontra, pois, posta em xeque, na sua globalidade, pelas teologias da libertação. Não é o fato das estratificações sociais, com as conexas desigualdades e injustiças, é a teoria da luta de classes como lei estrutural fundamental da história que é recebida por estas teologias da libertação na qualidade de princípio. A conclusão a que se chega é que a luta de classes, entendida deste modo, divide a própria Igreja e, em função dela, se devem julgar as realidades eclesiais. Pretende-se ainda que afirmar que o amor, na sua universalidade, é um meio capaz de vencer aquilo que constitui a lei estrutural primária da sociedade capitalista seria manter de má fé uma ilusão falaz. Dentro desta concepção, a luta de classes é o motor da história. A história torna-se, assim, uma noção central. Afirmar-se-á que Deus se fez história. Acrescentar-se-á que não existe senão uma única história, na qual já não é preciso distinguir entre história da salvação e história profana. Manter a distinção seria cair no dualismo. Semelhantes afirmações refletem um imanentismo historicista. Tende-se, deste modo, a identificar o reino de Deus e o seu advento com um movimento de libertação humana e a fazer da mesma história o sujeito de seu próprio desenvolvimento, como processo da autorredenção do homem por meio da luta de classes. Esta identificação está em oposição com a fé da Igreja, como foi relembrada pelo Concílio Vaticano II. Nesta linha, alguns chegam até ao extremo de identificar o próprio Deus com a história e a definir a fé como fidelidade à história, o que significa fidelidade comprometida com uma prática política, afinada com a concepção do devir da humanidade, concebido no sentido de um messianismo puramente temporal. Por conseguinte, a fé, a esperança e a caridade recebem um novo conteúdo. São fidelidade à história, confiança no futuro, opção pelos pobres. É o mesmo que dizer que são negadas em sua realidade teologal. Desta nova concepção, deriva inevitavelmente uma politização radical das afirmações da fé e dos juízos teológicos. Já não se trata somente de chamar a atenção para as consequências e incidências políticas das verdades de fé, que seriam respeitadas antes de tudo em seu valor transcendente. Toda e qualquer afirmação de fé ou de teologia se vê subordinada a um critério político, que, por sua vez, depende da teoria da luta de classes como motor da história. Apresenta-se, por conseguinte, o ingresso na luta de classes como uma exigência da própria caridade. Denuncia-se como atitude desmobilizadora e contrária ao amor pelos pobres a vontade de amar, de saída, todo homem, qualquer que seja a classe a que pertença, e de ir ao seu encontro pelas vias não violentas do diálogo e da persuasão. Mesmo afirmando que ele não pode ser objeto de ódio, afirma-se com a mesma força que, pelo fato de pertencer objetivamente ao mundo dos ricos, ele é, antes de tudo, um inimigo de classe a combater. Como consequência, a universalidade do amor ao próximo e a fraternidade transformam-se num princípio escatológico que terá valor somente para o homem novo, que
que surgirá da revolução vitoriosa. Quanto à Igreja, a tendência é de encará-la simplesmente como uma realidade dentro da história, sujeita a ela também as leis que, segundo se pensa, governam um devir histórico na sua imanência. Esta redução esvazia a realidade específica da Igreja, dom da graça de Deus e mistério da fé. Contesta-se igualmente que a participação na mesma mesa eucarística de cristãos que por acaso pertençam a classes opostas tem ainda algum sentido. Na sua significação positiva, a Igreja dos pobres indica a preferência, sem exclusivismo, dada aos pobres segundo todas as formas de miséria humana, porque eles são os prediletos de Deus. A expressão significa ainda que a Igreja, como comunhão e como instituição, assim como os membros da mesma Igreja, tomam consciência, em nosso tempo, das exigências da pobreza evangélica. Mas as teologias da libertação, que têm o mérito de haver revalorizado os grandes textos dos profetas e do Evangelho acerca da defesa dos pobres, passam a fazer um amálgama pernicioso entre o pobre da Escritura e o proletariado de Marx. Perverte-se, deste modo, o sentido cristão do pobre e o combate pelos direitos dos pobres transforma-se em combate de classes, na perspectiva ideológica da luta de classes. A Igreja dos pobres significa, então, igreja classista, que tomou consciência das necessidades da luta revolucionária como etapa para a libertação e que celebra esta libertação na sua liturgia. É necessário fazer uma observação análoga a respeito da expressão Igreja do Povo. Do ponto de vista pastoral, pode-se entender com essa expressão os destinatários prioritários da evangelização, aqueles para os quais, em virtude de sua condição, se volta, primeiro que tudo, o amor pastoral da Igreja. É possível referir-se também à Igreja como o povo de Deus, ou seja, como o povo da nova aliança realizada em Cristo. As teologias da libertação, a que aqui nos referimos, porém, entendem por Igreja do Povo a Igreja da luta libertadora organizada. O povo, assim entendido, chega mesmo a tornar-se, para alguns, objeto de fé. A partir de semelhante concepção da Igreja do Povo, elabora-se uma crítica das próprias estruturas da Igreja. Não se trata apenas de uma correção fraterna dirigida aos pastores da Igreja, cujo comportamento não reflita o espírito evangélico de serviço e se apegue a sinais anacrônicos de autoridade que escandalizam os pobres. Trata-se, sim, de pôr em xeque a estrutura sacramental e hierárquica da Igreja, tal como a quis o próprio Senhor. São denunciados na hierarquia e no magistério os representantes objetivos da classe dominante, que é preciso combater. Teologicamente, esta posição equivale a afirmar que o povo é a fonte dos ministérios e, portanto, pode dotar-se de ministros à sua escolha, de acordo com as necessidades de sua missão revolucionária histórica.